Bom dia a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este webinar, alusivo ao Dia Mundial da Luta contra a Raiva. Vamos simplesmente pedir que aguardemos mais uns 2-3 minutinhos, à espera que mais participantes possam aceder. Iremos iniciar, dar início às 10h05. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu sou Sónia Mucumbi e vou fazer umas breves notas introdutórias a este webinar, alusivo ao Dia Mundial contra a Raiva, que se celebra anualmente, a 28 de setembro, e que visa consciencializar sobre a prevenção desta doença infecciosa e também para destacar os progressos na luta contra a mesma. Esta data é marcada ou marca o aniversário da morte de Louis Pasteur, químico e microbiologista francês que desenvolveu a primeira vacina contra a raiva. Dizer que o CISM, que foi criado há 25 anos atrás, 26 anos na realidade, em 1996, como fruto de um acordo de cooperação entre os governos de Moçambique e da Espanha, e que ele, no momento da sua criação, apostou em dar o seu contributo na luta contra os principais problemas de saúde pública no país, para que, através do conhecimento, pudesse dar respostas e pudesse influenciar a elaboração e atualização de políticas sanitárias em Moçambique e no mundo. As doenças bacterianas, virais e outras tropicais negligenciadas, que estão entre as principais causas de morbimortalidade, constituindo um problema para a saúde pública no país, constituem uma das 5 áreas de pesquisa no centro. E esta área de pesquisa tem como principais objetivos continuar a contribuir na definição do peso da doença através da monitorização e tendências epidemiológicas e das estirpes circulantes para orientar o desenvolvimento de ferramentas de controle e prevenção a nível local, nacional e internacional, assim como contribuir para o desenvolvimento, testagem e avaliação do impacto de ferramentas em doenças emergentes e na abordagem One Health, estabelecer novas abordagens de investigação molecular no contexto da resistência antimicrobiana, padrões de transmissão e virulência dos principais patogénicos e contribuir para a formação de novos quadros em diferentes níveis de especialidades. O webinar de hoje, que organizamos em colaboração com o Ministério da Saúde, mais especificamente com o Departamento de Prevenção e Controle de Doenças da Direção Nacional de Saúde Pública, a Ordem dos Médicos Veterinários de Moçambique e a Associação de Veterinários de Moçambique, visa falarmos sobre o cenário atual da raiva em Moçambique, sobre as suas formas de prevenção e destacar também o papel da pesquisa na luta contra esta doença. Iremos contar, para o efeito, como moderador, com o Dr. Fernando Rodrigues. Dr. Fernando Rodrigues é licenciado em Medicina Veterinária pela Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, mestre em Saúde Pública Veterinária na Universidade de Queensland e trabalha atualmente no Ministério da Agricultura desde 1998. E foi, por mais de 15 anos, foi chefe do Departamento de Saúde Pública Veterinária na Direção Nacional de Veterinária do Ministério da Agricultura e atualmente é chefe do Departamento de Fiscalização Agrária na Direção de Saúde, Sanidade Agropecuária e Biossegurança no mesmo Ministério. Ele é também ponto focal para produtos medicamentosos e uso veterinário da Organização Mundial de Saúde Animal e é membro da Ordem de Veterinários de Moçambique. Não vou ocupar mais a palavra com estas notas introdutórias e vou passar a palavra ao nosso moderador, ao Dr. Fernando Rodrigues. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigado, doutora Sónia, por esta introdução e desde já desejo boas-vindas a todos os participantes para este evento
Esperamos sair daqui com maior noção sobre a raiva em Moçambique, o seu impacto no Sistema Nacional de Saúde, bem como o papel e as iniciativas no ramo de pesquisa científica para a erradicação desta doença. Bem, conforme sabem, esta marca o aniversário da morte de Louis Pasteur, químico e microbiologista francês, que desenvolveu a primeira vacina contra a raiva. Mas, apesar de que a raiva pode ser prevenida através de vacinas, medicamentos, outras tecnologias já existentes, esta doença continua a ser fatal assim que aparecem os sinais clínicos. E a cada ano morrem cerca de 59 mil pessoas em mais de 150 países, principalmente no nosso continente, portanto, no continente africano e no continente asiático. Portanto, dessas mortes, 99% resulta de infecções decorrentes de mordeduras ou arranhaduras de um cão, portanto, um cão infectado, um cão com raiva, ou outro animal também infectado. Para melhor compreendermos essa temática, desde já apresentamos os oradores dessa sessão, nomeadamente do Dr. Francisco Guilherme, muito bem conhecido nos meados de controle da raiva, que é médico e é mestrado em saúde pública, é membro do grupo One Health e é chefe de repartição de prevenção e controle de zoonoses no Ministério da Saúde e é também docente universitário. Depois, teremos a honra de acompanhar a apresentação do professor Dr. Custódio Bila, tanto que é doutorado em Ciências Veterinárias pela Innsbruck Medical University, a Áustria, e é também mestre em anatomia patológica pela Utrecht University, de Netherlands, na Holanda, licenciado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Veterinária da Universidade Eduardo Mondlane. Atualmente é docente e investigador a tempo inteiro na Faculdade de Veterinária da Universidade Eduardo Mondlane, onde leciona anatomia patológica, histologia, embriologia e biologia celular há mais de 26 anos. Foi diretor da Faculdade de Veterinária entre 2010 e 2014 e é igualmente presidente da Associação de Veterinários de Moçambique. E teremos também a terceira apresentação, será feita pelo Dr. Inácio Mandomando, que é doutorado em Ciências Biomédicas, então estamos a falar de microbiologia, pela Universidade de Barcelona, na Espanha, no ano de 2009, com um histórico científico internacional que conta com mais de 100 publicações, sendo que a sua principal área de investigação é doenças diarreicas e outras doenças invasivas bacterianas em Moçambique. É desde 2013 investigador sênior do CISMO, Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, e foi diretor adjunto científico nos anos de 2013 a 2016 do mesmo centro. Atualmente coordena a área de investigação de doenças bacterianas, virais outras tropicais negligenciadas no Centro de Investigação em Saúde da Manhissa. Sem mais delongas, vou pedir ao Dr. Francisco Guilherme para iniciar com a sua apresentação sobre contexto atual da raiva em Moçambique. Portanto, vai ter 15 minutos para fazer a sua apresentação. Tenha a bondade, Dr. Francisco Guilherme. Obrigado. Bom dia, colegas, e a todos os participantes. Passo agora a fazer a apresentação sobre a situação. Peço permissão para partilhar, por favor. Peço permissão para partilhar a apresentação. Muito obrigado.
Não sei se já conseguem ver a apresentação. Sim, sim, sim. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Dr. Rodrigues, nosso moderador, e agradecer esta oportunidade que é dada ao Ministério de Saúde para partilhar neste webinar a situação atual da raiva em Moçambique e os desafios. Este é o conteúdo da apresentação. Iremos destacar, primeiro, de uma forma geral, as zoonoses e, de uma forma específica, a raiva em Moçambique, a situação epidemiológica, até a estratégia para a prevenção e controle e os desafios atuais. Em termos de contextualização, dizer que as doenças zoonóticas que afetam o homem, 60% dão da origem animal. Das doenças infecciosas que afetam o homem, 60% dão da origem animal, e pelo menos 75% das doenças emergentes humanas, incluindo a ébola e a gripe, têm também origem animal. A transmissão dessas doenças zoonóticas, especificamente do animal para o homem, pode ser por contacto direto, indireto ou através de alimentos. Aqui destacamos a questão dos alimentos, que muitas das vezes não tem se prestado atenção, em particular nas zonas rurais, onde há consumo de carne não inspecionada, a questão do consumo de leite não pasteurizado. Temos a ocorrência da tuberculose nos seres humanos de origem animal, tuberculose bovina, e que muitas das vezes tem se manifestado como tuberculose extrapulmonar. Recordar que em Moçambique houve a priorização das doenças zoonóticas, onde se destacou a raiva como uma das principais doenças, mas existem outras neste momento que são emergentes e reemergentes, que não estão nesta lista. Destacamos aqui a leishmaniose, que neste momento já foi confirmado em animais, na província de Nampula, e que há uma equipe que já está a trabalhar neste momento com técnicos locais e algum grupo internacional, de modo que consigamos identificar se há esta ocorrência também nos seres humanos. Mas neste momento, o grande desafio que nós temos neste grupo de doenças é de estabelecermos um sistema de vigilância efetivo. Até esta altura, nós, como Ministério de Saúde, em parceria com outras instituições, incluindo o Instituto Nacional de Saúde, que é o nosso estudo de pesquisa, estamos a trabalhar no sentido de estabelecer postos sentinelas e, posteriormente, nesta equipa grande do Grupo One Health, estabelecer sistema de vigilância para estas doenças. Desculpem. Vamos entrar essencialmente naquilo que é o tema principal, que é a raiva. Dizer que a raiva é uma doença infecciosa que é transmitida através de um vírus, e os principais reservatórios dividem-se em animais domésticos e selvagens. Temos no nosso meio, em Moçambique em particular e de uma forma geral no mundo, o cão como principal vetor. 90% dos casos de raiva notificados a nível mundial são causadas por mordedura ou agressão coordenada ou causada pelo cão, mas também temos a destacar outros animais domésticos, como o gato, que é um dos animais de estimação em muitas famílias, ou em algumas famílias, e infelizmente, falando concretamente de Moçambique, temos a situação dos animais selvagens. Aqui temos a destacar macacos, raposas e algumas vezes mabés ou cães selvagens. Isto verificamos neste ano nas províncias de Gaza, Niassa e Cabo Delgado, onde tivemos casos confirmados de raiva nesses animais que agrediram as pessoas. Então, isto ocorre normalmente nas comunidades que vivem ou dentro dos parques ou ao redor dos parques ou reservas.
Então, há uma comunicação ou contato entre os animais e os humanos, e, infelizmente, muitas das vezes acontecem casos de mordeduras que por vezes terminam em óbitos. Temos aqui a destacar também a questão dos morcegos, só para chamar a atenção que no nosso meio, no nosso país em particular, os morcegos, que são um dos principais vetores também da raiva, não circulam aqui no nosso meio. Isto acontece normalmente no sul das Américas, onde temos os morcegos chamados hematófagos, ou que se alimentam de sangue. Essa imagem traz, esse slide traz a imagem daquilo que estivemos a falar, que são os animais domésticos, selvagens, e o caso de alguns animais que servem também para o homem, para a alimentação, ou por vezes para ajudar-nos nas atividades diárias, no caso dos cavalos, que podem também transmitir a raiva no homem. Em relação à situação do mundo, dizer que anualmente ocorrem cerca de 15 milhões, né, de pessoas que precisam de atendimento pós-mordedura. Estamos a falar da profilaxia pós-exposição e, infelizmente, mesmo depois dessas intervenções, algumas terminam em mortes. Cerca de 55 mil pessoas por ano acabam perdendo a vida. E esta doença, segundo os dados da OMS, dizem que a zona asiática e africana são as zonas mais afetadas, e também o sul das Américas. Este slide mostra exatamente as regiões, destacando aquela que ou são as regiões de maior endemicidade. Vimos que Moçambique, com cor vermelha, ou pintada a cor vermelha, infelizmente está nesta zona de maior risco da raiva. Em Moçambique, em particular, qual é a situação? Dizer que, como a informação geral do mundo, também as crianças são as mais afetadas. Estamos a falar de crianças menores de 15 anos que ainda não têm noção do risco que têm para com os animais, ou o risco que os animais apresentam para a saúde pública. Quando se deslocam à escola, se não tem nenhum acompanhante, ou ainda não foram informados ou não estão bem informados sobre o risco que os cães em particular representam, acabam provocando e terminam agredidas ou mordidas por cães, e se este cão for portador de vírus, acabam também sendo transmitidas. E como dizia, as regiões mais afetadas são as regiões asiáticas, ou a região asiática e africana, com mais de 95% dos casos, e normalmente ocorrem em comunidades rurais. Em Moçambique, em particular, nós temos a situação da raiva em quase todas as províncias. E o mais preocupante é que ocorrem mais mordeduras nas grandes cidades. Estamos a falar da cidade do Grande Maputo, estamos a falar das cidades de Beira, Nampula, Xai-Xai, onde, em princípio, não as pessoas estão mais informadas e deviam ocorrer menos casos, mas, infelizmente, iremos ver nos dados que essas províncias apresentam maior número de casos, e que, quando a gente vai analisar já por regiões da província, verificamos maior número de casos nas cidades. O sistema de notificação primeiro iniciou em 1981 a 1994, e nessa altura nós apenas notificávamos óbitos. Depois da mordedura, aquelas vítimas que navam em óbitos é que se considerava raiva. Mas, a partir de 1995, começamos a notificar casos de mordeduras e óbitos. Aí o número de casos foi aumentando. O que nós temos como constrangimento até agora é a questão da pouca confirmação laboratorial, infelizmente. Então, tracemos aqui o gráfico que mostra exatamente, nos últimos 15 anos, qual foi a situação, ou qual é a situação desde 2007 até 2021. Como mostra o gráfico, a tendência crescente. Bom, esta tendência crescente não implica
que aumentou o número de mordeduras só. Pode haver alguns fatores que supostamente possam estar relacionados a este aumento. Primeiro é aumento da densidade populacional, acompanhado também com o aumento do número de animais, especialmente a população canina, não é? Dentro das cidades em particular. E as zonas rurais também, porque o cão, por vezes, é usado para outras atividades e que, por vezes, os próprios os responsáveis por esses animais não tomam o devido cuidado e acabam se multiplicando sem nenhum controle. Mas também houve a melhoria do sistema de vigilância, de registro, e isto acompanhado pela extensão da rede sanitária. Sabemos que depois da guerra dos 16 anos, melhorou muito a rede sanitária. Agora contamos com mais de 1.600 unidades sanitárias distribuídas por todos os distritos, por todos os postos administrativos e localidades. Então, aumentou o número de unidades sanitárias, também melhorou a notificação. Aqui trouxemos uma imagem daquilo que aconteceu nos últimos 2 anos, 2020 e 2021, para destacar exatamente a questão da ocorrência de mordeduras por província. Aqui vê-se claramente aquilo que estivemos a referir. Estamos a ver que a questão das mordeduras, aqui estamos a falar de mordeduras por animal, não estamos a falar especificamente dos casos que terminam em óbitos e outros confirmados como casos de raiva. Os casos de mordeduras ocorrem em quase todo o país, infelizmente, mas há que destacar algumas províncias, como referi anteriormente, é o caso das províncias de Nampula, da Zambésia, incluindo a província e a cidade de Maputo. Infelizmente, alguns casos pós-mordedura acabam terminando em óbito. Aqui alguém podia questionar por que vem no título do slide óbitos barra raiva. É que falei inicialmente, o grande constrangimento que nós temos é a questão da confirmação laboratorial de casos de raiva humana e como nós temos os sinais patognomônicos que clinicamente nós chegamos à conclusão de que este paciente, depois de anamnese, sabermos que tem história anterior de mordedura e com todos os sinais patognomônicos, é um caso de raiva. E temos a colaboração da Faculdade Veterinária, felizmente, através do laboratório, que temos tido confirmação, algumas vezes, desses animais que morderam as vítimas e que, infelizmente, acabam perdendo a vida. Nos últimos anos, temos notado uma redução de casos de óbitos desde 2018, que iniciamos com atividades multissetoriais, massificou-se a divulgação de mensagens, o número de casos de mordeduras, embora tenha tendência de haver mais notificação e aparente aumento, mas o resultado desta intervenção multissetorial verifica-se exatamente na questão da redução dos óbitos. Infelizmente, o que nós estamos a verificar o que verificamos no último semestre de 2022, comparando com o primeiro semestre também de 2021, é o aumento do número de casos de mordeduras e também o número de óbitos. Isto está relacionado ao surto de raiva que, infelizmente, assolou Moçambique neste ano. Ocorreram casos nas províncias de Gaza, Sofala e Cabo Delgado. E também houve relato de alguns casos confirmados de raiva em raposa que agrediu ou mordeu algumas pessoas na província de Niassa. Felizmente, alguns casos, com a nossa intervenção, através da profilaxia pós-exposição, conseguimos controlar, contudo, nem todos os casos, devido a vários fatores, como atraso
a chegada na unidade sanitária, a falta do conhecimento da intervenção, de medidas que deve tomar, como a lavagem imediata com água e sabão ou cinza, no mínimo durante 5 a 15 minutos, dos pacientes ou das vítimas. Isso faz com que, o atraso à chegada da unidade sanitária faz com que, infelizmente, mesmo com a nossa intervenção, alguns casos terminam em óbitos. Como dizia, o diagnóstico é mais clínico, embora um e outro caso tenha confirmação laboratorial. O tratamento específico não existe. O tratamento que nós fazemos quando recebemos as vítimas é, primeiro, de prevenção, que é essencial. Lavagem da ferida, tratamento das lesões e, se for um caso de um animal altamente suspeito, iniciamos com a profilaxia pós-exposição, depois do quadro iremos estar a seguir. A prevenção, neste momento, é a única forma e segura para a raiva. Existem várias formas. Primeiro é a transmissão da informação para aquelas pessoas menos informadas sobre os riscos que os animais representam e todas as medidas necessárias, não só para evitar o contato com o animal, mas também depois da mordedura, o que deve-se fazer em relação à própria proteção dos animais ou prevenção da raiva nos animais. Se falhar essas medidas, nós fazemos aquilo que se chama profilaxia pré-exposição, mas que, sabendo os custos da vacina antirrábica, esta atividade não é muito massificada, embora existam grupos de risco, como os médicos veterinários que trabalham nos laboratórios, os polícias que trabalham no treinamento dos cães, a polícia canina, entre outros, incluindo nós como técnicos de saúde, devíamos ter esta profilaxia pré-exposição. Estas são as normas, nós, em 2018, nós atualizamos aquilo que é o protocolo da prevenção das vítimas nas unidades sanitárias, quando chegam às unidades sanitárias, ou mesmo antes de chegar à unidade sanitária. Então, distribuímos estes protocolos. No início, o que nós fazíamos eram 5 doses da administração da vacina. A administração da vacina era feita eram dadas 5 doses, mas a partir de 2018, com a atualização da OMS e que Moçambique adotou, adaptando aquilo que é a realidade moçambicana. Para quem consultar o manual da OMS, há de ver várias alternativas, mas nós adaptamos aquilo que é a nossa realidade, seguindo exatamente o que é que o protocolo da OMS recomenda, adotamos a administração da vacina antirrábica e imunoglobulina antirrábica, 4 doses. Inicialmente, no antigo protocolo eram 5 doses, mas há critérios. Então, esta tabela mostra exatamente os critérios para a administração da vacina. Se uma vítima está na categoria A, que é a situação da lambedura, na pele sã, não é? Ou apenas entrou em contato com o animal, aí avaliamos e não há necessidade de vacina. Tanto para a categoria B, mas dependendo, não é, do nível de lesão e o conhecimento da situação vacinal do animal, aí já começa a administração da vacina. Mas se o técnico de saúde avalia e vê que o paciente está na categoria C ou reúne critérios para se enquadrar na categoria C, ali já existem medidas muito específicas e atenciosas, que é lavagem da ferida, né? Porque se for uma lesão que é muito profunda ou muito próximo da cabeça, e principalmente no pescoço, na cabeça ou até nas mãos, aí pode desenvolver a raiva, o período de incubação, o período de desenvolvimento da lesão até desenvolvimento de sintomas pode ser muito curto. Recordar aqui ou informar que o período de incubação pode variar, mas a média é de 45 dias, mas pode ser muito menos, 10 dias, a pessoa pode desenvolver sintomas, dependendo do grau de lesão, o local da lesão e os cuidados que a pessoa a vítima teve pós a mordedura. Então, neste momento, o que nós fazemos, há muita reclamação, primeiro, de que não há vacina, muitas das vezes, segundo, a questão de que o técnico não aceitou administrar a vacina. Então, é na base desses critérios que orienta o técnico
quem que deve dar ou deve ter acesso à vacina. E a vacina está disponível em locais específicos. Só para especificar, aqui na cidade de Maputo, temos no Hospital Central, em todos os hospitais gerais, no Centro de Exames Médicos e alguns centros de referência, como o Centro de Saúde de Bagamoyo, Pamanime, Catembe, Canhaque. Então, não é em toda a unidade sanitária que nós colocamos a vacina, tendo em conta a sensibilidade desta vacina. Também estabelecemos um sistema de vigilância, que é, esta doença é uma doença de notificação obrigatória, então, qualquer caso de mordedura, não é, tem que ser notificado através de um sistema de vigilância e tem um documento chamado Boletim Epidemiológico Semanal, em que é preenchido em todas as unidades sanitárias e deve ser enviado até o Departamento de Vigilância, na Direção Nacional de Saúde Pública. Este é o sistema de fluxo de informação para a resposta rápida. Então, perante esta situação, o Ministério da Saúde, junto com outros intervenientes, acabou aceitando e assumindo a nova estratégia de implementação para atividades de prevenção e controle da raiva, que é a estratégia One Health. Então, aqui a nível do nosso país, nós começamos em 2016, 2017, reuniões multissetoriais, envolvendo principalmente o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar na altura, o Ministério da Administração Estatal e Função Pública, o Ministério da Educação e o Ministério do Interior. Essas equipas técnicas discutiram até chegar a ideias de adotar aquilo que são orientações da Organização Mundial de Saúde e da Organização Internacional para a Saúde Animal. Trouxemos aqui algumas ações específicas por cada setor, porque muitas das vezes a raiva é vista como um problema do Ministério de Saúde ou do setor de saúde. Mas o que nós fazemos nas equipas multissetoriais, exatamente é cada interveniente assumir aquilo que é a sua responsabilidade. Estamos a ver aqui qual é a atividade comum, que é a sensibilização comunitária. Todos nós, a parte da sociedade civil, setor de saúde e outros intervenientes, temos que ter uma ideia do que é a raiva, como é que se transmite e quais são as medidas básicas para a prevenção, quais são os cuidados que devemos ter com os animais e depois outras atividades específicas. Por exemplo, no Ministério da Agricultura, a questão da vacinação animal é fundamental. Então, se nós fizermos uma boa sensibilização e fazer-se vacinação, que é a prevenção da raiva nos animais, felizmente não teremos muitos casos de raiva humana. Mas a realidade, pelo menos atual no nosso país, mostra que muitas comunidades não aderem, incluindo até pessoas bem informadas a nível das cidades, não aderem muito à vacinação. A questão é por quê? Então, é uma matéria que nós todos temos que analisar. A questão da intervenção do Ministério da Função Pública. No início, não se entendia muito, mas ao longo do tempo foi-se ver que é um dos ministérios muito importantes, porque eles é que tutelam as direções, tanto dos municípios como dos distritos, a nível mais da base. Então, a sua intervenção, a sua orientação ajuda exatamente a divulgar as medidas de prevenção e até de controle dos animais, esses que constituem um grande risco, e também a questão da sensibilização comunitária para evitar o contato com animais selvagens. E temos participação ativa também de outros ministérios. Aqui são imagens que mostram, ou evidências que mostram exatamente esta realidade. Temos ao lado esquerdo, a primeira imagem em cima, o Dr. Rodrigues, na altura, representava o Ministério da Agricultura, o Dr. Umia, do Ministério da Função Pública, e a doutora Marlene, que era diretora nacional de saúde pública, e atrás os técnicos que iam trabalhando na documentação e de vez em quando tinha que haver encontros de discussão, de apresentação desses documentos. E os slides anteriores, ou a seguir, mostram exatamente, as imagens a seguir mostram exatamente aquilo que são encontros técnicos em diferentes ministérios. Essas equipas técnicas é que discutiam e avaliavam exatamente o que podiam ser, que tipo de documentos deviam ser produzidos e as intervenções. Essas são evidências também das intervenções, com participação da Polícia Municipal, Polícia Canina, em diferentes províncias.
para dizer que há uma atividade de prevenção, não é? De sensibilização comunitária, mas também de recolha de animais problemáticos que circulam nas ruas sem dono em algumas cidades. Essas atividades foram muito intensivas em 2018, 2019, mas desde o início da pandemia da Covid-19, houve muita redução. Não sabemos se é por causa da pandemia ou porque não havia essa dinâmica de muitas atividades comunitárias. Infelizmente, estamos a ter como resultado o aumento do número de moradores agora, que verificamos em 2022 no início, e, consequentemente, o número de óbitos. Então, em termos de principais ações desse grupo multissetorial, temos que estabelecer um sistema de vigilância nacional para todas as zoonoses, não só para a raiva, e também desenvolver instrumentos de registro e gestão dos casos na mudança sanitária, incluindo a produção de material para sensibilização comunitária, chamamos material IEG. E um sistema de comunicação permanente entre os diferentes setores, além de criação de pequenos sistemas de gestão comunitária e envolvimento comunitário. Pela nossa experiência, mostra que quando há envolvimento dos líderes comunitários, também a mensagem é acatada pela comunidade. E os grandes desafios é exatamente teremos que melhorar a coordenação multissetorial, a massificação das normas e posturas, principalmente camarárias e mesmo gerais, em todas as comunidades em relação ao posse de animais, sabendo que o animal também tem direito ao abrigo, à alimentação, à saúde, entre outros direitos. Então, temos que divulgar essas normas. E, para parte das vítimas, devem ter conhecimento exatamente do que é que devem fazer depois da agressão ou da mordedura. E, a nível das unidades sanitárias, temos que continuar a fazer a formação dos técnicos de saúde em relação à conduta a ter com esses casos, porque são casos de emergência, e a questão da gestão da vacina antirrábica. Infelizmente, o que acontece nas grandes cidades, quando nós, como setor saúde, disponibilizamos uma quantidade significativa da vacina, encontramos até em mercados paralelos. Então, o sistema de gestão também deve ser melhorado e de monitoria constante. E mais 2 minutos. Tem mais 2 minutos, doutor Guilherme. Obrigado. O fluxograma de informação é essencial para tomar decisões. Este é o grande ganho que nós tivemos, que é a elaboração do plano estratégico para o controle da raiva em Moçambique 2020-2024. Como podem ver, no lado esquerdo, no lado direito, desculpa, teve assinatura dos titulares dos dois ministérios, Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde. Então, este é o guião que nos orienta para a definição de algumas prioridades e também é feito o acompanhamento pela Organização Mundial de Saúde. E muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Guilherme, por esta contribuição. Como, de fato, já não temos assim, muito tempo as restantes apresentações, vou logo pedir aos participantes que anotem as suas questões para a ocasião reservada para essas intervenções. A seguir, vou pedir ao professor Custódio Bila para fazer a sua apresentação, que se vai debruçar sobre por que a raiva deve ser erradicada já, em Moçambique e no mundo em geral. Obrigado. Bom dia a todos. Eu ia pedir que projetassem a minha apresentação, já que estou usando o telemóvel porque tive um problema no computador em aceder ao link. Não sei se é possível.
Muito obrigado. Gostaria de confirmar primeiro se conseguem me ouvir. Sim, estamos ouvindo, sim. Conseguimos sim, doutor. Sim, ouve-se perfeitamente, doutor. Ok. Queria, em primeiro lugar, agradecer este convite que nos enviaram para que nós, a Associação dos Veterinários de Moçambique, viéssemos aqui compartilhar alguma coisa sobre a raiva em Moçambique. A quando da apresentação do orador anterior, estive aqui a pensar se valeria a pena eu continuar com a minha apresentação ou não. E a questão que eu levanto é porque muito do que nós tínhamos proposto aqui apresentar, ele acabou mencionando. 98% do que ele apresenta é mais na parte veterinária e é essa parte que nós tínhamos preparado. E acabei tomando uma decisão lateral de apenas apresentar 2 slides, ok? 2 slides porque me pareceram que foram os únicos que não foram abarcados pelo apresentador anterior. Caros organizadores, se concordarem, eu preferia fazer isso para não voltar a repetir os mesmos assuntos que o orador anterior apresentou. Estamos juntos, caro moderador? Se faz favor, doutor Bila pode continuar, pode apresentar os slides que tiver. Ok. Pode, por favor, ir avançando com os slides, depois eu digo onde é que pode parar. Doutor Bila, há ideias de que se pudesse fazer resumo de cada slide, tá? Não apresentar todo o slide como tal, mas talvez um resumo só, ir passando rapidamente para os slides que não foram apresentados antes. Doutor, eu acho que não faz sentido, é a mesma coisa. Não. Eu acho que é a mesma coisa, é quase a mesma coisa. E, em alguns casos, o doutor Guilherme até foi muito mais exaustivo que eu seria. Então, sou da opinião que eu só poderia apresentar aqueles 2 slides que eu tenho. Eu peço imensas desculpas. Está certo, por favor, avance. Próximo. 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 Ok. Nesta tabela que eu complemento também do que o Dr. Guilherme falou, foi tirado do relatório da Direção de Ciências Animais, que mostra mais ou menos os casos que foram recebidos nos nossos laboratórios para o diagnóstico da raiva em 2018 e 2019. Foram processados 34 casos e desses casos 29 deram positivo. Para além dessa informação, o caso de realce é aqui a presença de alguns animais bravios, como o caso da raposa e também o caso de um gato. Próximo. Este também foi retirado do relatório da DINAV, okay? Da DINAV, que apresenta alguns casos de mordedura e alguns casos de óbitos, que também, por acaso, foi apresentado pelo Dr. Guilherme. Próximo.
Ok. Este também é um dado que foi retirado do relatório da Direção Nacional de Veterinária, que mostra o número de animais vacinados nos últimos 5 anos, que alcança quase a quantidade de 1 milhão de animais. Mas dado importante, por que eu estou a expor esse slide, é que apesar desse número elevado de casos de animais vacinados, o número de gatos a serem vacinados em Moçambique continua muito baixo. Okay? O que equivale a dizer que tem havido alguma negligência, tem havido alguma negligência em incluir os gatos nas campanhas de vacinação, sabido que é o papel deles também na transmissão da raiva em Moçambique. Próximo slide. Portanto, como reflexão e para discussão aqui, eu levanto 3 pontos. O primeiro, esse que eu já mencionei, o fato de, na atual situação, nós estamos a vacinar um baixo número de gatos, e há investigação recente que mostra que os gatos estão muito mais propensos a pegar ou a serem afetados pelo vírus da raiva comparativamente aos cães. O que quer dizer que, negligenciando a vacinação desta espécie, podemos estar aqui a perder uma oportunidade importante para controlar a raiva. Um outro aspecto aqui que eu gostaria de levantar, que se calhar possamos discutir ao longo do debate, é que estamos todos de acordo que a melhor estratégia para controlar a raiva é vacinar os animais, sobretudo os cães e gatos. Mas não basta só vacinar, é preciso vacinar bem. E neste conceito de vacinar bem, temos 2 elementos importantes. Quem vacina e vacinamos com quem? Em Moçambique, a vacina que nós usamos para vacinar os cães e gatos é uma vacina que requer condições de armazenamento especiais, sobretudo o frio. E isto levanta um problema muito grave, levanta um problema muito grande se nós olharmos o Moçambique real. Se calhar ter a vacina bem conservada no frio não seja problema na cidade de Maputo, mas provavelmente se nós pensarmos em Metangula, se nós pensarmos em Memba, deve ser um problema muito grande ter a vacina bem conservada. E sabemos que se ela não estiver bem conservada, ela não vai ter capacidade de estimular o sistema imunitário que nós queremos para que proteja os animais contra dano. A nossa sugestão é que, se calhar, deve-se pensar no futuro a introdução em Moçambique de vacinas termostáveis, igual àquela vacina Itaipu que nós temos para Newcastle. E a boa notícia é que este tipo de vacina já existe. E para a nossa situação real moçambicana, a nossa sugestão era que poderia-se pensar nesse tipo, ou introduzir esse tipo de vacina em Moçambique. O segundo ponto ainda relacionado com o vacinar bem é quem vacina. Esse é o grande desafio da profissão médico-veterinária em Moçambique, porque nos últimos anos tem havido proliferação de muita gente que se intitula médico veterinário, médica veterinária, e sabemos que eles não têm qualificações, não têm capacidade técnica para fazer o que eles acham que estão a fazer, e temos certeza absoluta que este também pode ser um foco que pode nos levar a voltar um pouco para trás no combate à raiva. Portanto, são essas 3 reflexões que eu gostaria de levar, que depois podemos discutir ao longo do nosso webinar. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Vila, por esta apresentação e estas questões colocadas aqui para reflexão. Queria mais uma vez já informar aqui aos participantes que podem colocar suas questões usando o chat. Posteriormente iremos debater. E se não puder, pode apontar também nos vossos blocos e haverá um espaço reservado para debate. É muito importante, tanto os dados apresentados pelos dois primeiros oradores, o primeiro focando na componente humana, e o Dr. Bila deu-nos uns valores inputs sobre a componente animal desta doença, principalmente no desafio da vacinação contra a raiva aos animais, gatos especialmente. Conforme sabe, o ideal é que todas as decisões políticas ou sectoriais sejam baseadas em evidências e aqui eu vou convidar desde já o Dr. Inácio Mandomando para fazermos a sua apresentação. Esperamos que nos traga uma visão rápida sobre o cenário da doença no distrito da Manhissa, onde o CISM possui a sua sede. Dr. Mandomando, por favor, tenha bondade. Obrigado, senhor moderador, e obrigado a todos que estão a nos acompanhar neste webinar. Não sei se conseguem ver os meus slides. Sim, estamos a ver. Pode colocar em slow, na forma da apresentação. Ok. Espero que agora esteja em modo de apresentação. Já está em modo... Ok, obrigado. Bom, primeiro quero agradecer aos organizadores por me convidar para partilhar a experiência que o CISM tem estado a fazer na abordagem One Health. E desculpar-me que na minha apresentação não vou trazer dados específicos de raiva, porque quer o Centro de Investigação em Saúde de Manhissa, quer o Instituto Nacional de Saúde, neste momento não tem atividades muito específicas de raiva, mas quero partilhar aqui aquilo que são as plataformas que o CISM montou, ou quer de vigilância laboratorial, quer de vigilância clínica, que permitem realizar estudos de abordagem One Health, que também podem ser aplicáveis à raiva. E começou por dizer que o centro está baseado no distrito da Manhissa, mas concretamente tem atividades quase em todas as províncias, neste momento, com a exceção de 2 províncias, mas tem escritórios bem estabelecidos no distrito da Manhissa, onde as atividades já iniciaram em 96, e claramente vimos do primeiro orador que a província de Maputo tem casos importantes de raiva, e Manhissa não é uma exceção. Mopeia, na província de Zambésia, e Quelimane, na província de Zambésia, também vimos claramente que esta é uma das províncias onde os casos de raiva também são frequentes, e acreditamos que Manhissa no futuro poderá ir com pesquisas específicas para responder esta questão de saúde pública. Segundo, dizer que a Manhissa tem estado a trabalhar realizando a sua investigação biomédica em áreas prioritárias de saúde, e basicamente são definidas através do peso, quer de morbidade e de mortalidade das distintas doenças, mas também está preparado para adaptar-se a novos desafios, como é o caso de doenças emergentes e reemergentes, incluindo também a abordagem One Health.
E para realizar essas atividades, o centro tem estado a montar um sistema de vigilância demográfica em vários locais. Neste momento, temos um sistema de vigilância demográfica muito bem estabelecida na Manhissa, no distrito de Mopeia e em Quelimane, que estamos a finalizar o censo que será seguido de vigilância contínua dos eventos vitais. E estas plataformas podem ser muito bem usadas no futuro, inclusive para garantir a vigilância e monitoria dos casos, quer de mordeduras e os outcomes das pessoas que serão vítimas dessas mordeduras. E, por outro lado, é importante mencionar que para poder apoiar com evidências, ter infraestruturas laboratoriais bem apetrechados ao nível mais moderno possível é crucial. E é neste contexto que o CISM tem laboratórios específicos próprios com especializações, que vai desde a bacteriologia, a imunologia, micobacteriologia, biologia molecular, com uma gama de tecnologias que vão desde Luminex até sequenciador, que são ferramentas que permitem e são muito relevantes, principalmente para pesquisas em abordagem One Health, quer no contexto de resistência aos antibióticos, quer mesmo no contexto de monitorização das estirpes circulantes de vários patógenos que podem causar ou podem ter um papel zoonótico que tem sido incluído na abordagem One Health. E é com base nessas ferramentas que o CISM tem estado a trabalhar em várias doenças, dentre elas a malária, HIV, SIDA, tuberculose, doenças bacterianas, virais e outras tropicais negligenciadas. E aqui também incluímos a abordagem One Health, que nos últimos anos temos estado a realizar de forma passiva e que agora, como irei partilhar a posterior, passa a ser um dos principais objetivos do grupo das diarreias de doenças bacterianas, virais e tropicais negligenciadas, para além da saúde materna e saúde populacional, entre outras. E, como eu disse, através da nossa vigilância passiva, fomos gerando dados que deram evidência de circulação de estirpes com potencial zoonótico, e por isso que a abordagem One Health é importante e consta no nosso plano estratégico. E, basicamente, como bem sabemos, que a abordagem One Health reconhece que a saúde humana está, de certa forma, também interligada ou conectada à saúde animal, bem como o ambiente. Por isso que há necessidade de ver as coisas de forma integrada em vez de forma isolada. E para responder este desafio de contexto One Health, 4 instituições internacionais, a FAO, ou a Organização Mundial para a Saúde Animal, o Programa Ambiental das Nações Unidas, que era a OMS, constituíram uma parceria que pretende, de forma integrada e coordenada, guiar as mudanças e transformações requeridas para mitigar o impacto dos desafios correntes e futuros que podem afetar o homem e o animal, também a parte ambiental. E isso com a ideia de responder às necessidades internacionais para prevenir futuras pandemias zoonóticas e promover também uma saúde sustentável. Esta abordagem tem basicamente 5 objetivos principais, que não vou entrar em detalhes entre todos, mas importa aqui
a referir, entre outras, a necessidade de identificar e advocar a criação de sinergias entre diferentes setores para garantir que estejamos alinhados e para podermos abordar de forma integrada os objetivos do One Health. E, por outro lado, foi desenvolvido um plano de ação que inclui, basicamente, 6 aspectos chaves, entre eles fortalecer as capacidades do One Health do sistema de saúde, reduzir riscos de emergência e reemergências de doenças zoonóticas e entre eles também inclui a integração da componente ambiental na abordagem One Health. E este grupo tem estado a trabalhar em várias vertentes e, neste momento, até está-se a desenvolver uma priorização da agenda de pesquisa resistência a antibiótico usando a abordagem One Health, na qual também faço parte do grupo que está a discutir. Especificamente, em Manhissa, o que nós temos feito? Até a data, a nossa abordagem realizada de forma passiva, como mencionei anteriormente. Entre os anos 2007 e 2012, nós estabelecemos uma vigilância de diarreias para quantificar o peso e etiologia das doenças diarreicas em crianças menores de 5 anos, e onde claramente estávamos a pesquisar a presença de agentes bacterianos, virais e protozoários, e os dados que foram gerados nos levaram ao passo seguinte, que foi de fazer uma caracterização dos diferentes patógenos que foram identificados. Aqui, neste slide, apresento resultados de uma das caracterizações que fizemos com Cryptosporidium, que também foi encontrado sendo associado a diarreias e, para além de diarreias, também foi associado à mortalidade, onde claramente podemos identificar estirpes que sugerem uma transmissão zoonótica. E, por outro lado, fizemos caracterização de microsporídeos, desculpa, onde identificamos pela primeira vez o genotipo específico de Enterocitozone bionensis, que ainda não tinha sido descrito no mundo, e, de novo, com um potencial zoonótico. Para além de que os estudos iniciais, através da vigilância de infecções bacterianas invasivas realizados na Manhissa desde 98, também foi possível documentar a presença de estirpes de salmonela que inicialmente foram descritos em bovinos, que é Salmonella typhimurium DT 104, de novo mostrando que o potencial zoonótico está lá. No âmbito de caracterização de estirpes de Staphylococcus aureus, também como causa de bacterêmias em crianças menores de 5 anos, conseguimos, através das ferramentas que anteriormente mostrei, identificar específicos clones que têm um papel zoonótico, e isto foi extensivo mesmo à parte de rotavírus, que, usando a técnica do whole genome sequencing, conseguimos mostrar algumas estirpes que sugerem a presença de estirpes transmitidas de forma zoonótica. E com essas plataformas todas nós temos a capacidade de monitorar a epidemiologia, as tendências temporais e avaliar possíveis impacto de possíveis intervenções a serem introduzidas no contexto de prevenção de doenças. De forma resumida, os dados que o CISM tem baseado da forma passiva mostram que temos
potencial zoonótico para aquilo que temos estado a pesquisar neste momento e, especificamente em Raiva, nós ainda não temos uma atividade em curso neste momento, mas aproveitando as prioridades que foram traçadas como das 7 doenças zoonóticas identificadas como prioritárias em Moçambique, que inclui também a raiva, e, por outro lado, vendo os números da manhiça aqui, claramente conseguimos ver que entre 2021 e 2022 temos mais de 220 casos de mordedura em 2021 por animais, e particularmente cães, e em 2022 até então temos já 118 casos de mordedura, em contrapartida a vacinação ou apenas neste 2021 temos quase 200 animais vacinados entre gatos. Então, isso nos leva como centro a pensar para onde queremos ir. E no âmbito do nosso plano estratégico, estamos a fazer uma revisão e para ajustar ao contexto atual e também à necessidade de responder às doenças emergentes e reemergentes, incluindo a saúde única. Consideramos que saúde única vai ser uma das prioridades do centro, e neste momento estamos a ter várias discussões para ver se criamos uma unidade de saúde única e também fazer um mapeamento dos potenciais parceiros a nível local, a nível nacional e a nível internacional para podermos responder a esta necessidade e também mapear as potencialidades de financiamentos que existem a nível nacional e internacional, de modo a alargarmos aquilo que foram evidências iniciais de presenças de estirpes zoonóticas identificadas de forma passiva para irmos mais de forma ativa, e aqui essas doenças que foram consideradas prioritárias para Moçambique serão objeto da nossa pesquisa. Então, isto é o que eu preparei para partilhar como é que a pesquisa pode desempenhar um papel na luta contra doenças emergentes e outras doenças, incluindo a abordagem One Health. Muito obrigado. Chegados aqui, queria mais uma vez agradecer a todos os apresentadores, oradores, pelas apresentações muito valiosas aqui partilhadas. Estamos no momento de debate, no momento da apresentação das questões que tivermos. Vamos ter sensivelmente 15 minutos para este período. Gostaria primeiro de começar por colocar as questões já que estão no chat, depois haverá espaço também para as pessoas colocarem as suas questões que tiverem, se não puderam colocar no chat. A primeira questão, eu vou colocar de uma forma geral, os oradores naturalmente que vão identificar, né, a questão que lhes cabe. A primeira é qual é o nome colocado aqui no chat, que o participante queria saber do nome da vacina contra a raiva nos cães e os desparasitantes também usados para os cães, isso com o objetivo de poder identificar falsos vacinadores que aparecem nos nossos domicílios. Então, eles trazem qualquer produto e tentam dizer que é vacina apropriada para prevenção da raiva ou para desparasitar os nossos animais. Vou colocar aqui todas as perguntas, depois vão ir respondendo. E a segunda pergunta refere-se à frequência da vacinação contra a raiva nos animais. Tanto uma vez por ano, 2 vezes por ano, sei lá, de 2 em 12 anos, é isso que querem saber. E a terceira pergunta colocada refere-se
a melhor estratégia para o controle de cães abandonados, cães vadios, nas zonas urbanas como nas zonas rurais. Podemos começar por responder essas perguntas e depois iremos para as restantes. Tenham a bondade, senhores apresentadores, e parece-me que essas perguntas referem-se mais ao professor Bila. Refere-se muito à raiva animal. Por favor, professor Bila. Obrigado, doutor Rodrigues. Se eu percebi a primeira pergunta, ele quer saber qual é o tipo de vacina e qual é o desparasitante que possa nos ajudar a identificar se é verdadeiro ou não. Eu diria o seguinte em relação a essa pergunta. Mais do que identificar se a vacina usada é a correta ou não, o importante é identificar se esse indivíduo é qualificado ou não para fazer este ato médico veterinário. E para essa qualificação, as condições de Moçambique são claras. Deve ser um licenciado em medicina veterinária, deve estar registrado na ordem, com as cotas em dia. E como é que nós conseguimos ver isso? É que qualquer um que esteja nessas condições, portanto, nessas condições legais, ele deve ter uma carteira que deve exibir ao proprietário do animal. Só dessa maneira é que poderemos saber se estamos perante um falso ou verdadeiro médico veterinário. Mas também tem outras opções. Tendo o nome do tal profissional, pode-se visitar o site da Ordem dos Médicos Veterinários ou pode-se contactar a Ordem dos Médicos Veterinários para confirmar se realmente estamos perante um profissional verdadeiro ou não. Eles, imediatamente, darão essa informação. Quanto a frequências, uma vez por ano, melhor controle de estratégia de cães abandonados. É uma pergunta um bocado complicada que caberia melhor ao nosso município, que tem feito muito para controlar cães abandonados. Alguns países simplesmente eliminam esses cães. Okay? É a estratégia que eles adotam para eliminar esses cães. Com o advento de movimentos de animal welfare, a estratégia que tem sido usada é simplesmente isolá-los. Okay? Portanto, são essas duas que podem ser usadas para controlar esses animais abandonados. Por enquanto, paro por aqui. Doutor Fernando? Muito obrigado, doutor Bila, pela explicação. Há mais questões colocadas aqui no nosso chat. A seguir, refere-se à identificação ou saber-se do número ou dos casos de raiva nos distritos. Portanto, dentro do distrito, se é possível saber quantos casos positivos ocorrem. Portanto, que a apresentação feita aqui foi a nível nacional, a nível dos distritos. Então, queria saber se é possível ter essas estatísticas ao nível do distrito. Isso é para o doutor Guilherme. Você pode responder rapidamente essa pergunta, doutor Guilherme? Sim, obrigado, professor Rodrigues. Não sei se eu vi uma
3 perguntas, não sei se respondo em partes ou respondo todas de uma vez. Pode responder todas de uma vez, já? Começando desta mesmo, da questão do número de casos por distrito. Dizer sim, é possível. Aliás, a vigilância, o sistema de informação é feita, ou começa na unidade sanitária, mais recôndita, até fazer-se a compilação, que é o resumo distrital, e envia-se a outros níveis até chegar ao Ministério de Saúde. Então, é possível, sim, ter essa informação por distrito e também no distrito identificar-se por zonas. A nível das zonas urbanas, identificar-se por bairros. Nós temos informação, principalmente nas grandes cidades, fazemos trabalho de identificar quais são os bairros que mais casos reportam e damos o feedback em algum momento às províncias para chamar a atenção, de modo que hajam medidas específicas para essas zonas. Então, a resposta é sim. Em relação a outra pergunta colocada, penso que é Judice Miguel, a pedir um comentário sobre a questão dos pacientes ou das vítimas que recorrem ao Malau à busca de tratamento. Caro colega, o que tenho a dizer é que a informação científica a nível do mundo é que até agora a raiva não tem cura. São poucos casos que são reportados de pacientes que desenvolveram a raiva e tiveram uma intervenção, mas é quase 100% fatal, principalmente nos nossos meios em que não temos condições rápidas de chegar à unidade sanitária. O tipo de intervenção, por vezes, logo a priori, depois da mordedura, por vezes a conduta não é boa, porque lavando as lesões corretamente, dependendo do grau da lesão e o local, disse na apresentação, se for perto da cabeça, vamos dizer, do sistema nervoso central, ali o risco é maior, se for uma lesão profunda. E o período de incubação pode ser muito curto. Então, este tempo que o paciente leva a ir ou a deslocar-se para o outro país pode ser um fator de risco para desenvolver ou para a disseminação do vírus, a replicação, que é a multiplicação do vírus, a sua disseminação até o sistema nervoso central e começar a desenvolver os sintomas. Então, nós não aconselhamos. O nosso comentário que podemos dar em relação a essa matéria é que pode ser, entre aspas, charlatões que visam extorquir moçambicanos e, no fim, as pessoas perdem a vida, porque na fase final, se for a medicina tradicional, algumas vezes, depois de verem que o paciente está grave, acabam referindo às unidades sanitárias e perdem a vida. E, normalmente, a nossa comunidade, quando está muito informada, pensa que o erro foi da unidade sanitária, porque o médico tradicional havia tomado uma boa conduta. É necessário que haja pesquisa. Temos o estudo de medicina tradicional, que pode trabalhar no sentido de trabalhar com outra contraparte de outro país para entender o que é que está-se a fazer. Porque há muita desinformação, não é só para a raiva, para outra doença como HIV. Já houve algumas situações que dizia que se curava o HIV-Sida, mas ninguém provou isto. Então, não compactuamos com estas ideias. E houve uma outra questão, o que fazer a um caso suspeito de raiva? Imediatamente dirija-se à unidade sanitária. Se for uma pessoa, não é? Ou uma pessoa que foi vítima de mordedura ou com sinais de raiva, não tem que se dirigir à unidade sanitária, porque esta pessoa pode constituir um risco para outros membros da família. Embora não ocorra com muita frequência, há 2, 3 meses atrás tivemos um caso de uma criança em Gaza que foi mordida, não teve o devido seguimento, desenvolveu a raiva. A mãe, quando levou a unidade sanitária dentro do hospital, acompanhando, acabou mordendo a mãe. E ela desenvolveu a raiva, infelizmente, perdeu a vida, mas nós conseguimos fazer a profilaxia à mãe e não desenvolveu a raiva. Então, temos que ter muito cuidado com quem já tem os sintomas, levamos a unidades sanitárias, que os técnicos são preparados para cuidar devidamente. Infelizmente, poderão não ter muita coisa para fazer, mas poderão fazer o tratamento paliativo para aliviar os sintomas e evitar risco para outros membros da família. Agora, se for o animal,
ali temos que ter a intervenção de outra contraparte da veterinária ou da área da agricultura para os cuidados a ter com os animais. Mas evitar apedrejar, vimos também no estado que alguns estão a apedrejar e matar. Então, há conduta específica e esse animal, mesmo que desenvolva sinais específicos, há formas de tratamento para poder se levar, não é, a cabeça do animal até o laboratório, onde se chega à conclusão de que sim, tratava-se de um animal que era portador do vírus da raiva ou não. Assim, temos também base para melhor conduta em relação aos pacientes que foram vítimas. Agradecer a contribuição do colega de Xibabava, José Zacarias. A pergunta que coloca é qual é o plano de distribuição ou de alocação da vacina. A província faz um plano de distribuição mediante o reporte ou a informação através do boletim epidemiológico semanal. Então, há sempre o cuidado de avaliar essa informação e depois alocar-se a vacina. E o distrito ou unidade sanitária tem por obrigação fazer a administração correta e dar o feedback da informação de como é que foi realizada a atividade de profilaxia pós-exposição. E depois, em relação à relatória de animais, o que nós aconselhamos é que deve haver intervenção multissetorial. Setor de saúde, nesse caso, para a sensibilização, mais informação, ou fazer chegar a informação à direção do governo local, para, através da direção de atividades econômicas, organizarem-se para a recolha de animais. E nós divulgamos isso na indução dos presidentes dos municípios e das assembleias em 2019. Mostramos o que é que deve-se fazer, como é que deve-se fazer, e essa informação já é do domínio da província. Obrigado. Doutor Fernando, se me permite só um comentário rápido. Eu entendo que a questão que o Vasco Sambo colocou sobre casos de mordedura no distrito podia estar a referir à apresentação que eu fiz, onde mostrei número de mordeduras em 2021 e 2022. Se for o caso, não trago aqui a informação, mas nós podemos procurar e partilhar a informação de quantos casos estavam vacinados e não vacinados e quais foram os outcomes das vítimas dessa mordedura. Obrigado. Sim, muito obrigado. Vi a mão do Dr. Custódio Bila, mas antes há uma pergunta ainda para o Dr. Guilherme, sobre quais são as medidas que o Ministério da Saúde tem para a prevenção dos grupos de risco, dos grupos ocupacionais. Uma pergunta que aparece aqui no chat. Obrigado, Dr. Rodrigues. Bom, Moderador, não sei se consegue me ouvir, eu perdi o contacto aqui. Sim, estamos a ouvir, Dr. Bila, mas agora está a responder o Dr. Guilherme. Obrigado, Dr. Rodrigues. Em relação às medidas que nós estamos a tomar para os grupos de risco, eu me referi anteriormente que, em princípio, há grupos de risco bem identificados que deviam se beneficiar anualmente, em princípio, da profilaxia pré-exposição. Mas temos que ter em conta vários fatores. Primeiro é a disponibilidade da vacina antirrábica humana. Segundo é o custo desta vacina. Então, se a gente avaliar, o que nós fazemos, avaliamos o risco e esses fatores todos. Então, trabalhamos no sentido de identificar exatamente onde podemos alocar a vacina ou quando é que podemos administrar a vacina para este grupo de risco. Um exemplo concreto são os médicos veterinários que trabalham no laboratório. Nós, quando começamos a trabalhar nesta equipe do ANEL, houve esta discussão e nós priorizamos. Recebemos as listas, começamos a fazer a administração.
pode não ter ocorrido em todo o país, mas aqui na cidade de Maputo ocorreu muito bem, recebemos as listas, discutimos e foi administrada a vacina antirrábica. Então, para dizer que existem muitos grupos de risco, incluindo profissionais de saúde, mas isto iria trazer muita demanda e custos talvez insuportáveis. Então, o que nós fazemos é analisar cada caso e cada grupo que trabalho estão a fazer ou pretendem fazer, por exemplo, naquela altura, e disponibilizamos a vacina. Obrigado. O tempo já expirou, mas há uma pergunta, eu acho que vale a pena aqui responder, antes de fecharmos esse webinar, colocada pela doutora Kiba Kumish: como diferenciar casos de raiva e epilepsia nos serviços de urgência? Esse é para o doutor Guilherme ainda. Bom, muito obrigado. Bom, eu penso que é fundamental a anamnese, porque de certeza há sintomas que podem confundir uma e outra doença ou assemelhar-se de uma e de outra doença. A serem semelhantes, aliás, os sintomas, os sinais, particularmente, porque nós sabemos que uma pessoa com epilepsia tem aquela tendência, os sinais, um dos sinais principais é aquela contratura dos músculos e que também podemos verificar num caso com raiva. E depois, mas tem um sinal muito importante que é a salivação, não é? Que é cialorreia, e depois o que nós temos que fazer essencialmente é a anamnese. Isso é fundamental. Se for um caso que a família ou os acompanhantes têm história de que teve ou foi vítima de mordedura, ali temos que ter muita atenção. Mas o importante é conhecermos os sinais patognomônicos e fazermos aquilo que chama-se diagnóstico diferencial. Um sintoma e um sinal pode fazer a diferença, mas há sinais semelhantes. Então, como diferenciar? É importante que sigamos muito bem a anamnese e depois a avaliação dos sintomas que apresenta o paciente. Muito obrigado. Bem, estamos com alguns problemas aqui. O professor Bira não nos consegue ouvir. Havia uma pergunta, eu acho que valia a pena responder, mas se calhar ele vai responder via, ou vai entrar em contato direto com a pessoa. Eu já consigo ouvir agora, doutor. Já consigo ouvir. Talvez já não temos muito tempo, muito rapidamente, se puder responder essa última pergunta que nos colocam aqui, que é sobre a vacina termostável. Eu queria saber um pouco mais qual é a frequência da sua aplicação, o custo, a validade dessa vacina e em que países se já se usa essa vacina. Tanto um pouco mais da sua experiência sobre a vacina. Obrigado, doutor. É uma vacina sul-africana produzida pela Virbac. Para quem está familiarizado com os biológicos veterinários, deve estar a par do que é a Virbac. E na África do Sul, essa vacina também é usada. Agora, em termos de frequência, dosagem, etc., é igual às outras vacinas que não são termostáveis. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Antes de terminar, eu gostaria de devolver a palavra para a doutora Sônia Mukumbi, talvez para tecer alguma consideração e alguns comentários sobre o webinar, antes de terminarmos. Doutora Sônia Mukumbi, a palavra é sua. E boa tarde a todos. A doutora Sônia já saiu, mas quem fala aqui é o Nércio Machel. Agradecer, se calhar, a todos os oradores, mas antes de, se calhar, fecharmos, tem uma questão que eu acho interessante, doutor Fernandes, que o doutor Guilherme pode responder, que é uma questão que diz assim: a Estratégia Nacional de Controlo da Raiva
baseia-se na abordagem One Health. Gostava de perceber onde a componente ambiental se encaixa nesse plano estratégico e por que no fluxo de partilha de informação pouco se fala da vertente ambiental, mas esta componente é chave na vigilância integrada. Dr. Guilherme, por favor. Obrigado. Esta questão do ambiente, eu penso que talvez o que podia pedir aos colegas é nós podemos partilhar alguns documentos discutidos. O plano estratégico, na altura, foi atualizado, que já havia o anterior, 2010, 2014, se não me falha a memória, que nós trabalhamos para verificar quais são os aspectos que deviam ser incorporados. E, na altura, o ambiente estava numa fase de integração e, de certeza, o colega traz muitas atividades que temos que atualizar. O apelo que é feito dentro do grupo, estamos agora a desenvolver um plano estratégico One Health. Ainda 2 semanas estivemos reunidos aqui em Maputo com a presença de uma equipa queniana. Estamos a trabalhar nesse plano estratégico. Então, lá vem as atividades do ambiente específicos, não é? Que estão incorporadas. Este plano da raiva, exatamente na altura, foi uma equipe que era mais ou menos restrita de que agora no grupo, no âmbito do One Health. Então, o colega tem razão, mas as atividades e as ações ligadas ao ambiente já estão incorporadas no Plano Estratégico Nacional das Zoonoses, que está sendo desenvolvido para a equipa One Health. Obrigado. Opa. Então, assim sendo, podemos dizer que, nesse momento, o Plano Estratégico Nacional de Controle da Raiva, esse 2020 a 2024, não está a aplicar a abordagem One Health, né? É isso que o doutor está a tentar dizer? Não, não é isso que estou a dizer. Estou a dizer, há muitas ações que devem ser atualizadas e incorporadas, mas este plano estratégico foi elaborado exatamente no âmbito One Health. Por isso que nós, na nossa apresentação, mostramos exatamente aquelas imagens que evidenciam a participação de vários setores, o Ministério da Agricultura, Educação, até Polícia, o Ministério do Interior participou. Então, mas não é completo como tal, por isso que agora estamos a elaborar o plano estratégico da One Health, mas o plano estratégico para o controle da raiva foi elaborado sim no âmbito do One Health. Obrigado. Ok. Então, o novo plano estratégico será, nesse caso, atualizado em 2024, depois desse terminar ou será incorporado ainda agora, essa vertente ambiental? Acho que talvez não esteja a ser mais claro. Este plano que nós apresentamos é plano estratégico para a prevenção e controle da raiva, que foi homologado e para a OMS. O plano estratégico está sendo elaborado agora é plano estratégico para controle das zoonoses, onde a raiva faz parte. Obrigado a todos os participantes e aos oradores por estarem nessa sessão e até a próxima. Muito obrigado.